Muito bom dia a todos. Eu estou aqui então para apresentar os resultados do estudo que se chama Candidaturas ao Ensino Superior, quem fica de fora e porquê, e quem é que entra. Naturalmente que a pergunta quem é que entra diz respeito a uma questão da seletividade do ensino superior. Bom, este estudo foi feito em conjunto com a Carla Sá, que é uma peça essencial também deste estudo, e com a Cristina Sine. Esta apresentação vai ser dividida entre mim e a Cristina. Só para terem uma ideia do que é que nós vamos falar ao longo deste estudo, eu vou começar por fazer um enquadramento do estudo, mostrando quais é que são também os principais objetivos. Passaríamos muito rapidamente, a Cristina vai passar muito rapidamente pelas teorias explicativas, até porque elas já foram apresentadas ontem pelo professor Alberto Amaral. Depois, a metodologia usada, nomeadamente quais é que foram as bases de dados que nós tivemos acesso, bem como as análises metodológicas que foram utilizadas. E depois, então, passaríamos aos resultados. E nos resultados, os resultados estão divididos em duas principais partes. Vamos tentar caracterizar o grupo de estudantes que, tendo-se candidatado ao ensino superior, não conseguiram obter colocação. Portanto, são os estudantes que ficaram de fora do sistema. E depois uma segunda parte, porque as desigualdades não parecem terminar no acesso ou não acesso ao ensino superior, vamos tentar também caracterizar o grupo dos estudantes que tem mais dificuldade em entrar em determinadas opções, nomeadamente a primeira opção daquele ranking de 6 opções que os estudantes têm acesso no Concurso Nacional de Acesso, bem como tentar perceber quais são os estudantes que têm mais dificuldade em entrar nas universidades, que parecem ser subsistema mais seletivo do que o Politécnico, bem como tentar caracterizar, mostrar quais das características dos cursos mais seletivos, ou seja, aqueles cursos cuja média de entrada é substancialmente mais alta. E depois então a Cristina volta a explicar ou dar as nossas conclusões do estudo. Bom, começando então por um breve enquadramento deste estudo, naturalmente que alguns apontamentos sobre a história recente do ensino superior em Portugal são importantes para compreendermos o que se passou nestes últimos anos. Já é do conhecimento geral, no entanto, nunca é demais dizer que até aos anos 70, de facto, nós tínhamos um sistema de ensino superior bastante elitista, com uma taxa de participação bruta na ordem dos 7%, e, de facto, a partir dos anos 70, de facto, os governos assumiram a igualdade como um objetivo político das suas agendas e deram início à expansão do sistema. De facto, a expansão do sistema aconteceu, sobretudo, por via da criação de uma rede nova de ensino superior, a rede dos institutos politécnicos, e aconteceu também por via da criação de condições favoráveis à abertura do setor privado. Também era o objetivo fazer uma cobertura, uma distribuição geográfica do ensino superior em Portugal. Ora, de facto, havia bastantes expectativas desde 74 que, por exemplo, houvesse essa tal cobertura regional do ensino superior que fosse, no fundo, reduzir as assimetrias verificadas no nosso país. Sabemos que há bastantes assimetrias no que diz respeito às diferenças entre o interior e o litoral e, de facto, a criação de novas instituições de ensino superior, algumas universidades foram criadas já depois de 74, mas também através da criação de rede de ensino politécnico e também com o privado. Também era uma expectativa que a diversificação do ensino superior, pela tal criação dos politécnicos e pela abertura do ensino privado, essa diversificação de algum modo ampliasse as escolhas dos estudantes, porque de facto agora seria possível ao estudante escolher entre uma universidade e um politécnico, entre o público e o privado. E também era a expectativa que a expansão naturalmente reduzisse as desigualdades. Quando um maior número de estudantes consegue aceder ao ensino superior, esperava-se que de facto as desigualdades diminuíssem substancialmente.
Mas, apesar das expectativas e apesar de todo o progresso que aconteceu em Portugal e que é inegável, a realidade atual parece mostrar uma situação um pouco diferente das expectativas iniciais. Em primeiro lugar, porque essa regionalização do ensino superior, ou a distribuição geográfica das instituições de ensino superior, aconteceu muito mais, por um lado, pela oferta pública do que pela oferta privada. Os privados concentraram-se sobretudo nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, onde de facto há mais estudantes, e para garantir a sustentabilidade é necessário estudantes para conseguirem ter dinheiro para se conseguirem manter, mas essa diversidade regional aconteceu sobretudo ao nível dos politécnicos. De facto, hoje, os 18 distritos de Portugal e as regiões autónomas, todas têm uma instituição de ensino superior. Mas acontece muito mais haver muitas regiões que têm apenas um Instituto Politécnico. Portanto, os politécnicos são os que fazem verdadeiramente a cobertura regional do país ao nível da oferta pública. Relativamente à diversificação, ampliar ou não a escolha, na verdade nós temos um sistema de números clausos. E a partir do momento em que temos um sistema de números clausos, naturalmente que os estudantes não são totalmente livres de escolher ir ou não para a universidade, porque pode não haver uma vaga, ou entre ir para uma universidade ou um politécnico, ou ir para o universitário público ou privado. Portanto, na verdade, o facto de haver números clausos impõe uma seletividade ao sistema que não permite, por exemplo, que um estudante que tenha uma média de 15 valores e que queira ir para um curso de medicina, o faça. Porque, de facto, um curso de medicina é dos cursos mais seletivos em Portugal, que agora, recentemente, também está a ser substituído por outros cursos, como gestão e engenharia industrial, etc. E relativamente à expansão, reduzir ou não as desigualdades, a verdade é que nós continuamos a ter números um pouco longe dos objetivos europeus e sabemos que, por exemplo, de acordo com os dados do CNE, apenas cerca de 40% dos jovens de 20 anos estão no ensino superior e também dos jovens de 18 anos, apenas 28% estão no ensino superior. O que significa que uma grande proporção de candidatos fica de fora. Infelizmente, os dados que nós temos não nos permitem caracterizar este grupo que fica de fora, ou seja, que não se chega sequer a candidatar. Temos apenas acesso aos dados relativos aos estudantes que, tendo-se candidatar, não conseguiram obter colocação, ou seja, a sua candidatura não foi bem sucedida. Mesmo entre os candidatos que entram no ensino superior, de facto, muitos não são colocados nas suas preferências. E não são colocados nas suas preferências porque, de facto, nós temos um sistema, e outros estudos têm mostrado isso, nos quais também participei, que os estudantes tendem a hierarquizar o sistema de ensino superior e consideram no topo da hierarquia as universidades públicas, seguido dos politécnicos públicos, depois as universidades privadas e a última opção seriam então os politécnicos privados. Ora, se é assim, então parece que o nosso sistema é um sistema seletivo e estratificado e que no interior do sistema, assim como de todos aqueles que ficam de fora, parece haver desigualdades que tendem a persistir. E é por isso mesmo que o objetivo deste estudo é, em primeiro lugar, caracterizar o grupo dos candidatos que fica de fora, porque são esses os dados que efetivamente nós temos. Gostávamos de caracterizar também os outros, mas também haverá oportunidade ao longo do dia para termos esses acessos, nomeadamente esses resultados, nomeadamente da apresentação do João. Identificar as desigualdades dentro do sistema, portanto, daqueles estudantes que, entrando, ora não entram na primeira opção, ora não entram numa universidade, ora não entram nos cursos mais seletivos. E, por último, determinar a influência do nível socioeconómico, porque nós, como a Cristina nos vai dizer na parte da metodologia, tivemos acesso a uma base de dados que, embora seja agregada, porque diz respeito apenas aos cursos e não aos estudantes, ao nível individual, nós vamos conseguir ver quais são os cursos cuja proporção
de estudantes com pais que têm ensino superior é maior ou menor, ok? E eu agora passava então à Cristina para continuar a apresentação. Portanto, vou falar agora muito brevemente, das teorias que orientam o nosso estudo e que foram ontem mencionadas pelo professor Alberto Amaral. A primeira é a Maximum Elementary Inequality, e é uma teoria que se aplica, sobretudo, num contexto pré-expansão e que nos diz que as classes mais baixas só podem tirar proveito das oportunidades oferecidas pela expansão quando as necessidades das classes mais altas foram totalmente satisfeitas. Depois surgiu também outra teoria que engloba contextos pré-expansão e pós-expansão e que diz, de facto, que os indivíduos mais favorecidos em termos socioeconómicos usarão as suas vantagens para garantir resultados quantitativos e qualitativos melhores. Portanto, numa fase de pré-expansão, eles usarão as suas vantagens quantitativas porque entrarão em maior número, em maior proporção no ensino superior. Mas, numa fase pós-expansão, em que o ensino superior já se torna universal, continuarão a ter vantagens porque terão acesso aos cursos e às instituições mais seletivas. Portanto, foram essas teorias a base do nosso estudo. E agora vou passar a explicar os dados que utilizamos para as nossas análises. Trabalhamos com duas bases de dados. A primeira foi uma base de dados que resultou do Concurso Nacional de Acesso, e nesta base de dados, portanto, a unidade de análise é o indivíduo, e utilizamos as informações sobre os candidatos, todos os candidatos, na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, que concorreram a uma vaga numa instituição de ensino superior pública entre 2012 e 2018. Portanto, isto deu-nos uma amostra de trabalho de cerca de, ou mais de 330 mil indivíduos. Os dados que tivemos para cada um destes candidatos foi as suas preferências, até 6, o que nos permitiu ver a ordem das suas preferências e também o facto de terem ou não sido colocados na sua primeira opção. Depois, a área CNAEV de cada um dos cursos da sua escolha, a um dígito, a sua nota de candidatura, o sexo e a região de origem do candidato. Tivemos 18 categorias para isto, uma para cada distrito de Portugal continental e uma para cada uma das regiões autónomas. Também controlamos pelo efeito do ano letivo de 2012 a 2018. A segunda base de dados sobre os pares curso e instituição. Portanto, nesta base de dados, a unidade de análise foi o par curso e instituição, e esta base de dados foi construída a partir de dados fornecidos pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência sobre a escolaridade dos pais e a proporção de bolseiros e candidatos a bolsas em cada par curso e instituição. E também depois agregamos informação da base de dados do Concurso Nacional de Acesso. Portanto, as variáveis que as informações que nós trabalhamos, as variáveis que tivemos nessa base de dados foram a proporção de candidatos à bolsa de cada par curso e instituição, a proporção de bolseiros, a proporção de estudantes cujos pai e mãe têm ensino superior, pai e mãe separadamente, a nota mínima de entrada, já esta informação vinda da base de dados do Concurso Nacional de Acesso, portanto, nota mínima de entrada de cada par curso e instituição, e percentagem, também tivemos acesso, obviamente, da base de dados do Concurso Nacional de Acesso aos exames que os candidatos realizaram. Portanto, isto permitiu-nos calcular para cada par curso e instituição a percentagem de colocados que realizaram o exame de matemática A, e esta escolha de ver esta variável foi determinada por causa foi justificada por causa de vários estudos que têm vindo a fazer uma relação entre a frequência de níveis mais avançados de matemática no ensino secundário e depois melhor desempenho na universidade e também no mercado de trabalho a nível de rendimentos.
Fizemos três análises diferentes a partir destes dados, utilizando métodos diferentes e bases de dados diferentes, como já mostrei. Primeiro, uma primeira análise foi dos candidatos que ficam de fora, que não ficam colocados em nenhum curso ou instituição. E neste caso, utilizamos a base do Concurso Nacional de Acesso e foram usadas medidas de estatística descritiva como proporções e média e procuramos possíveis diferenças por sexo, por região de origem e por área CNAEF. Depois, uma segunda análise foi tentar perceber se existem diferenças e desigualdades entre os estudantes que recebem uma vaga, que são colocados. E neste caso foram estimados 2 modelos de escolha binária, neste caso modelos Logit, e o primeiro modelo estimou a probabilidade de um candidato ser colocado na sua primeira opção e o segundo modelo estimou a probabilidade de um candidato ser colocado numa universidade versus um politécnico. E para cada um dos modelos, os principais determinantes que analisamos foram o sexo, a nota da candidatura, a região de origem do candidato e a área CNAEF. Em terceiro lugar, fizemos uma última análise a partir da base de dados curso, onde a unidade de análise foi o curso e instituição, e tentamos perceber quais as principais determinantes da nota mínima de entrada de um curso. E neste caso analisamos o efeito da proporção de estudantes de sexo feminino, proporção de estudantes cujas mães têm ensino superior, proporção de estudantes cujos pais têm ensino superior, proporção de candidatos a bolsas e proporção de bolseiros e proporção de alunos colocados que realizaram o exame de matemática A. E para além de olhar para o efeito destas variáveis sobre a nota mínima de entrada em termos médios, e para isso usamos um modelo de regressão linear múltipla, também olhamos para a importância que estes fatores assumem ao longo da distribuição das notas e para isso utilizamos uma regressão por quantis e comparamos o efeito destas variáveis nos quantis 25, 50, 75 e 95. Agora vou passar aos primeiros resultados que dizem respeito aos estudantes, ou aos candidatos que ficam de fora. E como conseguem ver, portanto, aqui o que fizemos, calculamos a média das notas de candidatura, calculamos as proporções de mulheres, as proporções de candidatos por áreas CNAEF e por região, e fizemos estes cálculos para os candidatos não colocados na última coluna e o total dos candidatos na primeira coluna, como o que usamos como termo de comparação. Portanto, os candidatos que ficam fora do sistema, primeiro, se olhamos para a segunda linha, média de entrada, vemos que ficam de fora, um pouco óbvio, os candidatos que têm notas de candidatura mais baixas. Porque a média das notas de candidatura dos candidatos não colocados é de 131, que é cerca de 13 pontos abaixo da média das notas de candidatura dos candidatos no total. E, como já vimos em outras apresentações, o desempenho académico medido pela nota é frequentemente considerado na literatura como fortemente influenciado pelo contexto socioeconómico e, portanto, uma nota mais baixa pode ser indicativa do nível socioeconómico mais baixo, mas veremos isto um pouco mais à frente. Depois, também quem fica de fora são os candidatos que concorrem para as áreas científicas de Ciências Sociais, Comércio e Direito. Conseguem ver que representam 47,4% entre os candidatos não colocados, enquanto o seu peso no total dos candidatos é de 32,5% apenas. Isto possivelmente deve-se à maior popularidade destas áreas
e provavelmente, dado o facto de não terem a matemática como critério obrigatório de acesso, que é uma disciplina na qual o desempenho geralmente é pior do que em outras áreas. Também a título de exemplificativo, discriminamos a área de saúde e proteção social em medicina, enfermagem e farmácia, e também reparamos que os candidatos não, que também esta é uma área em que os candidatos não colocados são sobre-representados, apresentando 5,3% dos candidatos não colocados, comparado com 3,9% no total dos candidatos. Mas aqui isto deve ser explicado possivelmente pelas notas pelos critérios mais exigentes de entrada, notas mais altas, mais exames de acesso, matemática, físico-química, biologia. Portanto, são razões diferentes. Depois, também, em relação a quem fica de fora, principalmente também reparamos que os dados nos dizem que são os candidatos de Porto e de Lisboa. O peso destes candidatos entre os não colocados é de 33%, por exemplo, quase 34% em Lisboa, enquanto representam 24% dos candidatos total, e 26,1% no Porto, não colocados, contra 20% do seu peso total no total dos candidatos. Portanto, são áreas, são as regiões metropolitanas com maior índice populacional e, além disso, também são regiões que atraem candidatos de outras zonas geográficas, o que coloca mais pressão sobre as vagas. Portanto, só para fazer um resumo breve e rápido dos candidatos que ficam de fora, são os candidatos que têm uma nota de candidatura mais baixa, porque a média dos não colocados é cerca de 13 pontos abaixo da média de todos os candidatos que concorreram. Depois, candidatos que preferem cursos nas áreas das ciências sociais, comércio e direito e medicina. E, por fim, candidatos de Lisboa e do Porto. E agora passo outra vez para a Orlando. E eu agora vou-vos falar então das desigualdades que podemos encontrar dentro do próprio sistema. De facto, já como a própria teoria do Effectively Maintained Inequality sugeria, a partir do momento em que o acesso ao ensino superior parece mais generalizado, os grupos socioculturalmente mais privilegiados tendem a tentar garantir posições, neste caso cursos, que deem mais prestígio social, portanto que são mais seletivos. E nós agora o que tentamos fazer foi o seguinte: no modelo Logit, de facto, que foi utilizado, estimamos as probabilidades dos estudantes que se candidataram de entrarem ou não na primeira opção. E consideramos então aqui o sexo, consideramos também as médias de entrada, consideramos a região e, por fim, consideramos a CNAEF. Ora, quais são então os estudantes que têm mais dificuldade em entrar na sua primeira opção? Antes de mais, estudantes de sexo feminino. Mas aqui convém fazer uma ressalva. Embora esta diferença seja estatisticamente relevante, a diferença em termos de magnitude é bastante pequena, como aliás o slide seguinte já vos vai mostrar. São estudantes, obviamente, com médias de entrada mais baixas. São estudantes da região do Porto. E porquê da região do Porto? De facto, como a Cristina já disse, é a região onde a pressão sobre as vagas é maior. Temos menos oferta pública, por exemplo, comparativamente com Lisboa. E, de facto, também atrai estudantes de outras regiões vizinhas, o que torna, de facto, a pressão bastante maior no Porto do que noutras regiões do país. E são estudantes, sobretudo, que se candidataram em primeira opção às áreas de Engenharia, Indústria e Construção, Ciências Sociais, Comércio e Direito, seguido de Saúde. Isto está por ordem de importância. Portanto, os que têm mais dificuldade são, de facto, os da Engenharia, Indústria e Construção. Embora, naturalmente, que todas as análises que são feitas por CNAEF
a CNAEF é um dígito, tem bastantes cursos e, portanto, pode esconder aqui algumas diferenças que são difíceis de identificar, porque dentro desta CNAEF nós temos cursos também que exigem a matemática como área, como o exame de acesso, por exemplo, as economias, a gestão, que são áreas também bastante seletivas, o que pode justificar que as ciências sociais, comércio e direito também apareçam ali como áreas bastante mais seletivas. A saúde, nós já esperávamos este resultado. Agora, precisamente porque os quadros que nós temos são bastante de difícil leitura, porque têm bastantes dados, nós agora fizemos o seguinte: procuramos selecionar apenas algumas áreas, e as áreas que selecionamos são precisamente as que são mais seletivas, que surgiram no estudo como as mais seletivas: a saúde, as ciências sociais, comércio e direito, a engenharia, a indústria e construção, por sexo masculino e feminino, e optando apenas por 3 regiões. Quais as 3 regiões? Naturalmente já vimos que o Porto é onde a dificuldade para entrar na primeira opção é maior. Escolhemos também Lisboa porque é a capital do país e onde a densidade populacional também é bastante elevada. E escolhemos Faro como um exemplo de uma área ou de uma região do país mais periférica com baixa densidade populacional. E o que nós verificamos, para ser mais fácil então a leitura, o que se verifica é que, de facto, candidatos do sexo feminino têm menor probabilidade de entrar nos cursos de ciências de saúde, ciências sociais, comércio e direito, engenharia, indústria e construção. Portanto, independentemente da área CNAEF, as raparigas têm sempre um bocadinho mais de dificuldade, mas as diferenças, como podem verificar, são de apenas 1% na maioria dos casos. Portanto, a magnitude é, como já vos tinha dito há bocadinho, pequena. Não sei, nem sequer valeria a pena destacar como um resultado demasiado importante do estudo. Um outro aspecto que vale a pena, de facto, e aqui se torna bastante mais visível, é que é no Porto, qualquer que seja a área, que é mais difícil entrar na primeira opção, pelas razões já indicadas há bocadinho. De facto, no Porto há menos oferta pública do que em Lisboa, e por isso mesmo a pressão é maior. E a área mais seletiva, portanto a área onde é mais difícil entrar na primeira opção, como também podem ver ali nos resultados, é a área da engenharia, indústria e construção, uma área que exige, na maioria dos casos, a matemática A como prova de ingresso. E agora, precisamente porque nós sabemos que os estudantes tendem a hierarquizar os subsistemas de ensino superior, portanto consideram mais seletivos ou mais prestigiados os cursos universitários do que o Politécnico, nós agora fizemos a mesma análise, só que para tentar perceber quem são os estudantes que entram maioritariamente nas universidades e nos institutos politécnicos. E de facto aqui calculamos outra vez, estimamos o modelo Logit e verificamos, tentamos perceber quem são os estudantes também que têm mais dificuldade em entrar numa universidade. E os resultados são bastante idênticos aos resultados da primeira opção, nomeadamente o sexo feminino aqui aparece mais uma vez como tendo mais dificuldade em entrar numa universidade, embora mais uma vez a magnitude seja pequena. São também, naturalmente, os estudantes com médias mais baixas e nós gostaríamos de ter aqui resultados ou indicadores socioeconómicos, mas nesta base de dados ainda não tínhamos, mas depois vamos no próximo resultado já conseguir ver o efeito da escolaridade dos pais nas médias de entrada. E um dado novo que surge agora é que os estudantes que têm mais dificuldade em entrar numa universidade são precisamente os estudantes da região de Leiria. E como é que se explica este resultado? Na verdade, se considerarmos os politécnicos mais seletivos em Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra e Leiria, só em Leiria é que não há oferta universitária. Portanto, naturalmente que os estudantes de Leiria, que ainda por cima, tendo conhecimento de outros estudos que os estudantes em Portugal são muito pouco móveis, naturalmente que se compreende que os estudantes de Leiria tenham mais dificuldade em entrar numa universidade. E isto seguido logo do Porto. E por fim,
ao nível da universidade, quem tem mais dificuldade em entrar numa universidade são os estudantes da área de saúde. E mais uma vez, a CNAEF Saúde envolve vários cursos. E de facto, se nós pensarmos nos cursos de saúde que são exclusivamente oferecidos nas universidades, como é o caso da medicina, nós conseguimos compreender então porque é que é mais difícil entrar numa universidade. Porque de facto a maioria dos outros cursos desta área são oferecidos em institutos politécnicos. E agora chegando então aos resultados relativos à base de dados que nós temos agregada relativamente ao par, curso e instituição. O que é que nós tentamos compreender aqui? Tentamos compreender quais são os cursos mais seletivos. Cursos mais seletivos esses definidos aqui como os que têm notas de ingresso mais altas. O que procuramos fazer aqui foi uma regressão linear múltipla e consideramos, mais uma vez, então, como a Cristina tinha dito, a proporção de estudantes de diferentes sexos, a proporção de estudantes que fizeram o exame de matemática, a proporção de estudantes de diferentes CNAEFs, a proporção de estudantes em função do nível de escolaridade dos pais, do pai e da mãe, e consideramos-los separadamente, e a proporção de estudantes candidatos à bolsa. E, de facto, o que verificamos é que os cursos cujas notas de entrada são mais altas, e consideramos aqui a partir de 16,6, são aqueles que têm uma maior proporção de estudantes de sexo feminino. Portanto, eles estão também nos cursos mais seletivos. Verificamos que também são aqueles cursos cuja proporção de estudantes que fizeram o exame de Matemática A é maior. Verificamos também que são os das áreas de Ciências Sociais, Comércio e Direito, seguidos pela Saúde. E este é o dado que nós muitas vezes estamos à procura, mas nem sempre temos dados para podermos afirmar isto. São também os cursos que têm uma maior proporção de estudantes com pais que têm o ensino superior, pais e mães. Mas o efeito do nível de escolaridade superior da mãe é mais forte do que o do pai. Por fim, verificamos também que a proporção dos candidatos à bolsa não tem um efeito estatisticamente relevante, o que foi um resultado um pouco estranho, não era essa a nossa expectativa de estudo, embora as questões económicas talvez se coloquem um pouco mais cedo, porque aqueles estudantes que nem sequer consideram candidatar-se ao ensino superior pode ser, eventualmente, por razões económicas. Mas neste caso nós não obtivemos resultados que nos permitam dizer que o nível económico tem uma interferência na entrada em cursos mais seletivos. E, portanto, isto é uma análise de médias. E como todas as análises de médias escondem alguns pormenores. O que nós tentamos fazer de seguida foi essa mesma análise, regressão linear múltipla, mas agora por quantis. E o que é que nós fizemos? Procuramos então comparar os cursos mais seletivos, o top 5% de cursos mais seletivos, com os cursos com médias mais baixas, de 25%. E comparando esses dois níveis, de facto, eu não fiz um slide especificamente para isso, porque os resultados foram bastante semelhantes a estes que encontramos aqui, exceto no que diz respeito ao efeito que a escolaridade do pai tem. Enquanto que nos cursos com médias mais baixas, o efeito do ensino superior da mãe é mais forte, no caso dos cursos mais seletivos, nos tais top 5%, o efeito do ensino superior do pai é mais forte, o que foi um resultado que consideramos interessante para destacar aqui. De qualquer modo, estes são os resultados em termos de médias. Eles levantam muitas vezes mais dúvidas do que nos dão respostas, o que faz com que a nossa curiosidade científica fique ainda mais aguçada e, portanto, iniciar-se-á muito brevemente um novo projeto que terá em conta alguns destes dados e vamos tentar percebê-los melhor. E agora passaria então de novo à Cristina. Desculpa, estou a andar para trás.
Portanto, vou agora tirar algumas conclusões com base nestes dados. Portanto, vemos que, apesar do grande número de vagas disponíveis nas universidades e nos politécnicos públicos, que são perto do número total de candidatos, ainda há candidatos que ficam de fora do sistema. E quem são estes candidatos? São candidatos com notas de entradas mais baixas, candidatos a cursos nas áreas de Ciências Sociais, Comércio e Direito e Medicina, e candidatos de Lisboa e do Porto. Portanto, podemos afirmar que há áreas que na EF e há diferenças geográficas que determinam a probabilidade de sucesso da candidatura. Depois, como a Orlando explicou, reencontramos também desigualdades dentro do sistema, evidentes na colocação dos candidatos nas suas primeiras opções e universidades politécnicos, porque vimos que as universidades são mais seletivas que os politécnicos, há também cursos mais seletivos do que outros. E para os estudantes ficarem colocados nestas instituições, nestes cursos mais seletivos, eles têm que estar numa posição de vantagem. O que é que confere esta posição de vantagem? É uma média de entrada mais alta, é um nível sociocultural mais alto e são os estudantes que se candidataram em regiões com menos concorrência, onde há mais vagas do que candidatos. E em relação ao segundo ponto, estudantes com um nível sociocultural mais alto, podemos afirmar isso porque realmente vimos que há uma relação entre a nota mínima de entrada de um curso e o nível de qualificações dos pais. Portanto, vimos que quanto maior o nível, quanto maior a proporção de estudantes cujos pais têm ensino superior, maior a nota mínima de entrada de um curso. Portanto, os estudantes cujos pais têm ensino superior têm uma vantagem em relação aos estudantes cujos pais não têm, portanto, têm mais facilidade de entrarem nos cursos mais seletivos. E então, como vimos também com as teorias do Maximally Maintained Inequality e Effectively Maintained Inequality, os nossos dados confirmam que, de facto, os alunos com notas mais baixas e, por isso, com o estatuto social mais baixo, só conseguem aceder a cursos mais seletivos quando as necessidades dos alunos com estatuto social mais alto forem realmente satisfeitas. Os dados também nos permitem, nos oferecem informações relevantes para fazermos algumas recomendações em termos de futura investigação e futuras políticas. A nível de investigação, primeiro, os dados com que trabalhamos, sendo os dados do Concurso Nacional de Acesso, não nos permitiram perceber os obstáculos e as barreiras que enfrentam aqueles possíveis candidatos, aqueles possíveis os alunos que concluem o secundário e que nem sequer ponderam a possibilidade de entrarem no ensino superior. Portanto, quais são as razões que eles têm para não considerarem essa opção? Portanto, essa seria uma área de investigação que nos permitiria também analisar as desigualdades. Depois, em termos de políticas, seria, e para permitir a candidatura das pessoas que normalmente não considerariam o ensino superior como uma opção, ampliar a base de recrutamento das instituições, diversificando as vias de acesso e promover o apoio pedagógico personalizado para melhorar o desempenho acadêmico dos grupos que encontram mais obstáculos para ingressar no ensino superior. E uma medida poderia ser passar até pelo aconselhamento e o incentivo para a escolha da matemática A, dada a relação entre a frequência dessa disciplina ou de matemática mais avançada e depois o sucesso acadêmico e também no mercado de trabalho. Também seria importante, se calhar, investir na formação de adultos, já que vimos que há uma relação entre o nível de qualificação dos pais e as notas de entrada, as notas de candidatura dos estudantes e a sua probabilidade de entrar em cursos mais seletivos e, por fim, dadas as desigualdades geográficas, adotar medidas que promovam a igualdade de acesso nas diferentes regiões do país. Portanto, foi este o nosso estudo e estamos à espera das suas perguntas e comentários.